Imagine caminhar por uma floresta coberta de neve espessa, onde o silêncio é tão absoluto que o próprio som dos seus passos parece estranho. Agora, visualize encontrar um acampamento abandonado, suas barracas rasgadas de dentro para fora, como se quem estivesse lá tivesse fugido desesperado, para longe da proteção do próprio abrigo no meio da noite gelada, em direção a nada. Foi exatamente isso que as equipes de busca encontraram em fevereiro de 1959, nos Montes Urais, uma das regiões mais inóspitas e misteriosas da antiga União Soviética. O cenário que se revelou diante dos olhos daqueles homens foi tão perturbador que muitos se recusaram a falar sobre o que viram até o fim da vida. As barracas estavam parcialmente cobertas pela neve, mas o detalhe mais inquietante era a forma como haviam sido cortadas, de dentro para fora. Como se as pessoas lá dentro tivessem sentido uma ameaça tão imediata, que nem sequer tentaram sair pela abertura normal. Elas simplesmente rasgaram a lona com facas e fugiram. Pegadas nuas na neve, seguiam em direção à floresta densa, algumas próximas umas das outras, outras desordenadas. Mas todas desapareciam alguns metros adiante, engolidas pelo gelo. E então vieram os corpos. O primeiro foi encontrado sob a neve, apenas com roupas íntimas, congelado em uma posição que sugeria terror e desespero. Outros dois, próximos a uma fogueira que já não existia, também em trajes inadequados para aquele frio mortal. Alguns pareciam ter tentado retornar para o acampamento. E o mais estranho, sem sinais externos de violência. Nenhuma marca de animal. Nenhum ferimento que explicasse a cena. Mas esse era só o começo. Os socorristas, treinados e acostumados com as adversidades da região, não conseguiram explicar o que encontraram ali. E a sensação de que algo os observava nas sombras geladas da montanha era unânime. A pergunta que ficou no ar naquela manhã congelada foi uma só. O que poderia ter causado tanto pavor, a ponto de fazer 9 alpinistas experientes abandonarem o único abrigo em meio à noite glacial? Mas para entender o que levou àquela cena de horror, precisamos voltar algumas semanas antes, ao início da expedição. Aquela expedição não era formada por aventureiros amadores. Pelo contrário, eram jovens universitários e alpinistas experientes, todos do Instituto Politécnico de Ural, em Sverdlovsky, na antiga União Soviética. Gente acostumada com frio, trilhas difíceis e os caprichos imprevisíveis das montanhas. O grupo era liderado por Igor Dyatlov, um engenheiro de 23 anos, admirado por sua determinação e capacidade de liderança. Ao lado dele, estavam amigos próximos e colegas de estudos, Zinaida Kolmogorova, Yuri Doroshenko, Lyudmila Dubinina, Rustem Slobodin, Alexander Kolevatov, Yuri Krivonichenko, Nikolai Tibeaux-Brignoléu, Semyon Zolotaryov e Yuri Yudin. O único que, por ironia do destino, desistiria da viagem logo nos primeiros dias por problemas de saúde. Todos estavam entre 20 e 30 anos, em plena forma física, e sonhavam em conquistar a certificação de grau terceiro, a mais alta para alpinistas soviéticos na época. O plano era atravessar as montanhas Urais do norte em pleno inverno, uma façanha perigosa, mas dentro da capacidade daquele grupo. Eles eram unidos, animados e experientes. Fotografias e diários encontrados mais tarde mostraram risadas, jogos, desafios no gelo e o orgulho juvenil de quem se sente invencível diante da natureza selvagem. A partida oficial aconteceu no dia 23 de janeiro de 1959. Saíram de trem, carregando equipamentos pesados, provisões e diários de bordo meticulosos. Cada passo da jornada era anotado, cada detalhe registrado. Afinal, a documentação era parte obrigatória para a conquista do título de alpinismo. Ao chegarem à cidade de Véu, contrataram um caminhão para levá-los até o ponto final acessível por veículos. Dali, seguiriam a pé. E foi nessa região, isolada, onde as temperaturas despencavam a mais de menos 30 graus Celsius, que o grupo montou seu acampamento final, à beira da encosta de uma montanha que os povos indígenas Mansi chamavam de Colassiaco, a Montanha da Morte. O nome, para eles, nunca foi só lenda. Era um lugar evitado até pelos caçadores mais experientes. Mas para aqueles jovens, aquilo era apenas mais um desafio, um obstáculo a ser vencido e registrado com orgulho. Só que naquela noite, o desafio que os esperava era algo que nenhum diário poderia antecipar. Na noite de 1º de fevereiro de 1959, o grupo de Dyatlov montou seu acampamento na encosta da montanha Colassiaco. O local parecia ideal, protegido do vento, com neve fofa suficiente para proteger as barracas e abrigar o fogo. Tudo estava organizado como de costume, mas o silêncio da montanha parecia quase irreal. Uma calma desconcertante pairava no ar. Às 9 horas, Dyatlov enviou a última carta para a cidade de Véu,
relatando a situação. Tudo estava sob controle. Eles estavam a caminho da vitória. Não havia indícios de que algo estivesse errado. No entanto, por volta das 16 horas, a luz do dia já começava a desaparecer, como era típico naquela época do ano. Em vez de montar o acampamento no pico, o grupo se viu forçado a descer um pouco mais, devido à neblina intensa que havia surgido repentinamente. Eles estavam agora em uma encosta que os deixaria vulneráveis a quedas de rochas e ventos congelantes. Foi quando, pouco antes da noite cair, algo inesperado aconteceu. De acordo com relatos de testemunhas, o grupo parecia muito mais inquieto do que o normal. Uma espécie de agitação tomou conta deles. Isso foi percebido mais tarde por quem encontraria as barracas parcialmente rasgadas. À medida que a noite caía, a tensão aumentava. Alguns disseram ter ouvido sons estranhos nas árvores ao redor do acampamento. O vento, forte e gelado, não ajudava, mas havia algo diferente, algo que tornava o medo palpável. Aqueles que conheciam a região sabiam que a montanha era conhecida por fenômenos estranhos, mas nada que se comparasse à sensação de pavor que começava a surgir. Uma das barracas foi encontrada rasgada de dentro para fora. As pegadas na neve pareciam erráticas e confundiam quem as analisava. Por que pessoas tão experientes, acostumadas ao frio extremo, teriam fugido apressadas no meio da noite? E por que estavam desprotegidas, com roupas inadequadas para suportar temperaturas tão baixas? A explicação óbvia era o pânico. Mas o que havia causado esse pânico? E foi aí que a primeira vítima foi encontrada, a mais próxima do acampamento, seu corpo já congelado e sem sinais óbvios de trauma. Mas o que mais os investigadores notariam em breve era que a morte de alguns membros do grupo parecia inexplicável, especialmente as lesões encontradas mais tarde, que eram totalmente fora do comum para uma simples queda ou acidente de montanha. Algo ali não fazia sentido, e agora, a montanha parecia guardar mais segredos do que qualquer um poderia imaginar. À medida que os corpos de Dyatlov e dos outros membros do grupo foram encontrados, as lesões que os peritos médicos encontraram causaram grande perplexidade. O padrão das lesões parecia irreal e difícil de explicar. O primeiro corpo encontrado foi de Yuri Krivonichenko, a cerca de 300 metros do acampamento. Ele estava descalço, com as roupas danificadas e sinais que, inicialmente, pareciam estranhas, mas não se encaixavam em uma causa óbvia. O mais assustador, porém, era a expressão no rosto de Krivonichenko, um medo claro, como se tivesse vivido um terror indescritível até o fim. No caso de Lyudmila Dubinina, as descobertas foram ainda mais alarmantes. Quando seu corpo foi encontrado, vários meses depois, os investigadores ficaram perplexos com a ausência de algumas partes de seu corpo, o que parecia indicar que ela havia sido exposta a algo além da compreensão humana. Suas lesões não mostravam sinais claros de luta ou de ataque de animais, mas sim algo inexplicável, como se forças além do normal tivessem agido sobre ela. Outros corpos também apresentavam ferimentos que não correspondiam a quedas ou choques típicos de acidentes de montanha. As investigações concluíram que as lesões eram tão graves que pareciam ter sido causadas por algo extremamente poderoso, mas sem deixar sinais de impacto externo. Era como se os corpos tivessem sido submetidos a uma pressão intensa e incompreensível, algo que desafiava qualquer explicação científica tradicional. No entanto, o mais intrigante era o fato de que as roupas dos membros do grupo estavam intactas, mas seus corpos apresentavam essas condições misteriosas. A autópsia não conseguiu apontar uma causa direta, deixando um buraco no entendimento de tudo o que aconteceu. O que teria causado tais danos inexplicáveis, e mais importante ainda, o que poderia ter gerado o tipo de pânico que forçou esses experientes alpinistas a reagirem de forma tão desesperada? Enquanto as autoridades tentavam entender o inexplicável, novas teorias começaram a circular. E uma delas, envolvendo radiação, começou a ganhar força entre os investigadores. À medida que o mistério sobre as lesões e os estranhos danos aos corpos se aprofundava, uma teoria peculiar começou a ganhar força. Durante a investigação, alguns dos corpos encontrados apresentavam vestígios de radiação, o que levantou uma hipótese alarmante. Poderiam os alpinistas ter sido expostos a algum tipo de radiação mortal? A ideia de radiação não era completamente absurda, já que a área onde o grupo estava acampado, nas montanhas Urais, não estava muito longe de instalações militares secretas da União Soviética, que faziam experimentos com radiação e armas nucleares. A possibilidade de que algum tipo de acidente ou experimento secreto tivesse ocorrido na região se tornou uma das explicações mais discutidas. Os peritos começaram a analisar os vestígios de radiação nas roupas dos membros do grupo. Para muitos, isso indicava uma exposição a uma fonte de radiação intensa, talvez por meio de algum tipo de teste secreto realizado nas proximidades. No entanto,
As autoridades soviéticas não forneceram informações claras ou verificáveis sobre a possível presença de instalações nucleares próximas. Mas o mais intrigante dessa teoria era o comportamento do grupo. Alguns relatos indicavam que os alpinistas haviam se comportado de maneira estranha antes de sua morte, com alguns sendo vistos em pânico, correndo em direções aleatórias, como se algo estivesse prestes a acontecer. E isso coincidiu com uma possível exposição à radiação, que pode afetar o sistema nervoso e provocar comportamentos incomuns. Além disso, algumas das roupas e equipamentos encontrados no local apresentaram sinais de danos que poderiam ser associados à radiação, vestígios que não seriam comuns em um ambiente natural. Isso levantou ainda mais a questão: o que exatamente os alpinistas haviam encontrado naquele terreno isolado? Uma zona contaminada por radiação de origem desconhecida, ou algo mais? A teoria da radiação parecia uma explicação lógica para algumas das condições misteriosas encontradas no local. Mas ao mesmo tempo, surgiram questionamentos. Se fosse radiação, por que as autoridades soviéticas não investigaram mais a fundo ou não divulgaram mais informações sobre o que aconteceu? Embora a teoria da radiação fosse uma das mais exploradas, algo ainda parecia não se encaixar. Os detalhes estavam demais, e havia mais nesse mistério do que os olhos podiam ver. Enquanto as investigações continuavam, surgiram mais elementos misteriosos que apenas aprofundaram o mistério. O maior de todos: o súbito desaparecimento de diversas evidências cruciais que poderiam ter explicado o que aconteceu com o grupo de Dyatlov. Quando os corpos foram encontrados e levados para a cidade mais próxima, uma série de documentos, fotos e relatórios sobre as condições do local foram compilados pelas autoridades soviéticas. No entanto, algumas das evidências mais importantes, como as anotações pessoais dos alpinistas e o diário de viagem, simplesmente desapareceram. Relatos de pessoas próximas ao caso sugerem que essas provas foram sistematicamente removidas e nunca mais vistas. O diário de Igor Dyatlov, por exemplo, que estava com ele até o momento da sua morte, foi dado como perdido. Este diário poderia ter esclarecido muito sobre o que realmente aconteceu nas horas finais antes do desastre. Testemunhas disseram que o conteúdo das anotações era sombrio, com menções a algo que os alpinistas haviam encontrado e que os deixou em pânico absoluto. Além disso, imagens tiradas pelos próprios alpinistas, que documentaram sua jornada até o último momento, também foram confiscadas. O que seriam essas fotos? Elas poderiam ter capturado algo, uma sombra, uma luz estranha, algo que eles haviam visto e que os levou a agir de maneira tão irracional. Mas essas imagens nunca foram divulgadas ao público. A perplexidade aumentou quando se soube que os corpos de alguns dos membros estavam em posições estranhas, como se tivessem sido forçados a se mover. Algo que parecia indicar uma possível interferência externa. A ausência dessas provas físicas e digitais, por sua vez, despertou ainda mais desconfiança, gerando um clima de conspiração. Por que as evidências desapareceram? Havia alguém tentando ocultar algo? Se tudo foi tão simples quanto um acidente trágico, por que esconderam tanto? As perguntas sem respostas começaram a se multiplicar, e o cenário para novas teorias foi perfeitamente montado. E enquanto o mistério das evidências desaparecidas tomava o centro das discussões, algo muito mais sombrio e misterioso começou a emergir. Uma teoria que explicaria não apenas o comportamento bizarro do grupo, mas também o que eles teriam enfrentado em seus últimos momentos. À medida que os anos passaram e as teorias sobre a tragédia de Dyatlov continuaram a se multiplicar, uma teoria mais sombria e inexplicável começou a ganhar força. Algo além da radiação, de testes secretos, ou de erros humanos, algo que até mesmo os investigadores mais céticos começaram a considerar. Uma explicação sobrenatural. Essa teoria tomou forma quando surgiram relatos de outros alpinistas e habitantes locais, que afirmavam que o local da tragédia tinha uma energia estranha. Algumas testemunhas falavam sobre uma sensação de inquietação nas montanhas Urais, como se o próprio ambiente estivesse hostil. Relatos de luzes misteriosas, vistas à distância, começaram a ser associados ao caso. Muitos afirmavam que essas luzes não eram fenômenos naturais como estrelas ou fogos de artifício, mas sim algo mais inexplicável. Outras pessoas falavam sobre o mal da montanha, uma espécie de maldição que pairava sobre aquela região desde os tempos antigos. A história dizia que as montanhas Urais eram um lugar de encontros paranormais, com espíritos que protegiam o território, afastando os que ousassem invadir. Fazendo ainda mais sentido a teoria sobrenatural, estavam as condições das mortes. Como poderia uma força natural ou um animal selvagem ter matado tão brutalmente aqueles homens? As lesões nos corpos pareciam muito além do que a natureza poderia causar. Além disso,
As evidências de radiação e os comportamentos insólitos dos alpinistas antes de suas mortes alimentavam essa ideia. Os alpinistas não estavam apenas fugindo de algo, mas de algo que não podia ser explicado com a ciência convencional. Teóricos do paranormal começaram a sugerir que o grupo tinha invadido uma zona proibida, onde forças além da compreensão humana estavam em jogo. Esses fenômenos poderiam ser manifestações de espíritos antigos ou até mesmo de entidades de outra dimensão, ligadas ao próprio local onde o grupo havia acampado. A ideia de uma força sobrenatural ganhava força à medida que o caso se tornava mais obscuro. Algo que os alpinistas não podiam ver, mas podiam sentir, os estava puxando para o fim trágico. Mas enquanto as ideias sobrenaturais cresciam, uma outra teoria, mais sombria e mais assustadora, começava a se fazer mais presente. Uma teoria que poderia explicar não só a brutalidade das mortes, mas a maneira como o grupo foi forçado a agir de maneira tão desesperada. À medida que as teorias sobrenaturais começavam a ganhar força, algo muito mais tangível e perturbador começou a surgir das sombras do governo soviético. O caso de Dyatlov, que inicialmente parecia um simples acidente, começava a ser envolto por um véu de sigilo e censura que só aumentava o mistério. Em 1959, a União Soviética ainda estava em plena Guerra Fria, e as tensões internas e externas eram palpáveis. O que muitos começaram a perceber com o tempo era que a investigação sobre a tragédia de Dyatlov poderia estar sendo manipulada. Não apenas para proteger a reputação do governo soviético, mas também para encobrir algo muito maior: atividades militares secretas e experimentos científicos que estavam sendo realizados nas regiões mais remotas da União Soviética. Relatos de documentos confidenciais começaram a emergir, apontando para a possibilidade de que o grupo de Dyatlov tenha sido involuntariamente exposto a testes nucleares ou radiação em um local militar altamente restrito. E se os alpinistas não estivessem apenas explorando as montanhas, mas sim se encontrando em uma área de testes secretos do governo soviético? A explicação para as queimaduras radioativas nos corpos e os vestígios de radiação poderia ser o resultado de um acidente de experimentação com materiais altamente perigosos. Mas o mais alarmante era o fato de que o governo soviético, logo após o incidente, havia silenciado qualquer investigação independente, confiscado provas e até mesmo apagado registros do caso. Alguns dos primeiros relatórios médicos desapareceram misteriosamente, e a versão oficial de que o grupo tinha morrido por causas naturais foi fortemente imposta à população. Para os mais céticos, o envolvimento do governo soviético com o caso só intensificou a especulação de que algo muito mais sinistro estava em jogo. O grupo de Dyatlov havia sido uma vítima de um experimento governamental secreto. E se suas mortes não fossem acidentais, mas sim uma consequência de uma política militar que ninguém deveria saber? Enquanto essas perguntas ficavam sem respostas, as inconsistências na investigação começavam a tornar claro que o governo soviético estava tentando proteger algo que poderia ser muito mais perigoso do que qualquer explicação racional. Mas o que exatamente estava sendo encoberto? E se a explicação fosse algo tão perigoso que até os próprios investigadores do caso estavam sendo manipulados? O cenário estava se tornando cada vez mais sombrio, e uma nova teoria estava prestes a emergir, conectando todos os pontos que pareciam não fazer sentido. À medida que as teorias se multiplicavam e as evidências do caso de Dyatlov se acumulavam, uma última peça faltava para completar o quebra-cabeça. Algo que, embora chocante, poderia finalmente responder à pergunta que há décadas assombrava o mundo: o que realmente aconteceu naquela noite nas montanhas Urais? Alguns pesquisadores acreditavam que a resposta estava escondida nos diários pessoais dos alpinistas. Relatos fragmentados que haviam sido encontrados junto aos corpos. Nas páginas amareladas dos cadernos, um padrão sutil começava a emergir. Em algumas anotações, eles mencionavam uma sensação crescente de pressão no ar, como se estivessem sendo observados por algo que não podiam ver. Essa sensação de pavor inexplicável parecia estar crescendo enquanto os dias passavam. Mas o mais aterrador estava registrado em uma entrada específica, feita na noite da tragédia. O diário de um dos alpinistas descrevia, de maneira vaga, uma presença que parecia os rodear. O termo usado foi inquietante, algo que estava nos esperando. Esses relatos não podiam ser ignorados, e ao serem analisados, indicavam que o grupo de Dyatlov poderia ter sentido que estavam sendo observados não apenas por olhos humanos, mas por algo muito além da nossa compreensão. A tensão naquela noite nas montanhas parecia mais do que uma mera reação ao ambiente hostil. Eles estavam fugindo de algo, ou alguém. Alguns teóricos sugerem que a sensação de presença poderia ser associada aos avistamentos de luzes misteriosas nas redondezas, que foram reportados por outros grupos de alpinistas na área. O verdadeiro horror talvez tenha se revelado em uma visão que poucos ousariam admitir: uma manifestação. Não de radiação, nem de fenômenos naturais,
mas uma força psíquica. Algo invisível que havia se infiltrado na mente do grupo, aumentando a paranoia e o medo de maneira insustentável. Os registros indicavam que, enquanto tentavam escapar da presença, o grupo foi dominado por um pavor inexplicável, levando-os a tomar decisões irracionais, como deixar para trás roupas e equipamentos vitais, em plena noite, na neve congelante. Eles estavam correndo de algo, ou alguém, que estava mais próximo do que eles poderiam imaginar. Mas quando a verdade sobre a presença se revelou, foi ainda mais incompreensível do que todos poderiam prever. Uma teoria final, talvez a mais bizarra de todas, surgiu. E essa explicação levaria a história a um fechamento de arrepiar. Após anos de especulação, uma última teoria começou a emergir das sombras do mistério de Dyatlov, e ela era mais desconcertante do que qualquer uma que tivesse sido considerada até aquele momento. O que se tornava cada vez mais evidente era que, embora a maioria das explicações tentasse encontrar uma causa física para o que aconteceu, a verdadeira resposta estava em algo muito mais insondável. Com o tempo, pesquisadores começaram a estudar não apenas os relatos dos sobreviventes e as evidências físicas, mas também os aspectos psicológicos da tragédia. Uma teoria, em particular, chamava a atenção de estudiosos de fenômenos paranormais. O grupo de Dyatlov poderia ter sido vítima de um fenômeno raramente discutido em investigações tradicionais, a psicose coletiva. Acredita-se que, em situações extremas de estresse psicológico, um grupo de pessoas possa ser influenciado por um medo irracional e compartilhado, levando todos a reagirem de maneira similar e inexplicável. Essa ideia foi fortemente reforçada pelos diários encontrados, que indicavam uma crescente paranoia entre os membros da expedição. O comportamento errático, a fuga desordenada e os itens deixados para trás poderiam ser explicados em parte por esse fenômeno psicológico. Mas isso não explicava tudo. O ponto mais intrigante veio quando pesquisadores começaram a associar o caso de Dyatlov a um experimento secreto do governo soviético, algo que, até então, parecia ser uma mera especulação. O fenômeno que afetou o grupo, sugeriram alguns, poderia ter sido causado por uma forma de radiação psíquica ou armas experimentais em testes secretos, que geraram uma espécie de energia mental capaz de afetar o comportamento dos alpinistas. O estado alterado de consciência teria sido uma consequência da exposição a essas forças invisíveis, que desestabilizaram a percepção da realidade e causaram a morte do grupo. Porém, essa teoria foi descartada pela maioria, que se apegou ao mistério de uma presença sobrenatural, algo que estava além da compreensão humana, influenciando a mente do grupo de maneira silenciosa e definitiva. Com o tempo, a verdade foi sendo abafada, e o governo soviético continuou a negar qualquer envolvimento, protegendo segredos que jamais seriam revelados ao público. Os últimos momentos dos alpinistas de Dyatlov, mortos em circunstâncias tão misteriosas, permaneceram envoltos em um manto de silêncio, selado por uma força além da nossa compreensão. Mas mesmo que a verdade nunca tenha sido totalmente revelada, uma coisa é certa: o caso de Dyatlov nunca será esquecido. Seus ecos ainda ressoam nas montanhas geladas, onde os ventos ainda carregam os gritos de um mistério que permanece sem solução. Gostaria de ter seu relato em nosso canal? Nos encaminhe pelo e-mail fixado na descrição e não se esqueça de nos apoiar, deixando seu like e se inscrevendo no canal. Nos vemos no próximo relato.